que faz a doula? Na verdade, assim, a profissão, como ofício, é um ofício muito antigo. Então, os partos, antigamente, eles eram acompanhados por várias pessoas. O parto vindo para a instituição, para dentro do hospital, é uma coisa mais recente, digamos, né? Então, é um ofício muito antigo, onde as mulheres, elas pariam acompanhadas de outras mulheres. Então, porque o parto ele é um evento feminino também, né? É um evento relacionado à sexualidade, é um momento muito íntimo. Então, servir, né? Estar a serviço de uma mulher que vai parir o seu filho é algo muito antigo. Então, essa profissão de ser a serva, né? A palavra doula significa aquela que serve a mulher que está em trabalho de parto. Mas o acompanhamento da doula, ele não é só no parto. Uhum. Então, a gente acompanha desde o início. Às vezes, a mulher quer engravidar, já começa a fazer algumas preparações durante a gestação. Então, a gente faz todo acompanhamento, educação pré-natal, educando a gestante, educando a família sobre o parto. E existe o momento do parto, em que a gente acompanha, né, no hospital ou no domicílio, onde a mulher resolve ter o seu bebê, né? Então, é uma pessoa que acompanha todas as etapas, né? Que estuda sobre obstetrícia, puericultura. No caso, eu tenho formação no yoga, né? Então, eu já dava aula de yoga para gestantes. Agora, por que esse assunto especificamente te interessou? Porque, assim, você teve uma passagem profissional meio confusa. Você queria... Eu me lembro que você queria ser aeromoça. Mas isso eu tinha 16 anos. Na época eu queria ser aeromoça e astronauta. Na época. Não, 16 anos ninguém mais quer ser astronauta. Com 4 ou 5 você quer ser astronauta. Mas assim, você não fez curso, não era? Não, eu fiz curso de inglês. Aí depois fez curso Inclusive, tu me zoava muito. De inglês, mas por causa do negócio da aeromoça. Era um curso preparatório, porque eu tinha 17 anos. Isso. Então, o curso só poderia ser feito a partir do momento que eu tivesse 18. Então, eu falei, vou fazer inglês, porque eu não sabia exatamente o que eu queria para me preparar. Aí depois você fez marketing. Publicidade. A educação física, não foi? Formei em educação física. Então, assim, a partir dali, a coisa teve toda uma linha. Teve? Claro, Rafa, lógico. Você acha que a educação física... Eu dou aula de yoga há 22 anos. Então, assim, talvez a profissão que eu tenha mais tempo seja professora de yoga. Eu sou professora de yoga há 22. Fui 6 vezes para a Índia para estudar, para trabalhar, para aprender. Vamos falar sobre a Índia. Vamos falar sobre a Índia. Conheci meu marido na Índia, inclusive. Que, inclusive, é um assunto que profundamente de mim não me interessa, eu sei. Mas é um assunto interessante. Pode interessar umas 3 ou 4 pessoas, né? 6 pessoas. As 6 que mandaram o DM, porque elas queriam vir falar sobre isso. Sobre a Índia. Exato. Mas aí, por que você se interessou por isso, pro cuidado do parto? Eu já trabalhava com gestantes. Tá? Que era com yoga, né? Com yoga e com Ayurveda, que eu acho que faz uns 25 anos que eu tento explicar o que é isso. Não sei se exatamente você vai explicar agora, porque o povo quer saber. Entendi. Não é tu. Não. Porque eu tô há 25 anos tentando explicar. Mano, o que tu faz exatamente até hoje? Eu não consegui. Eu sou um intermediário. E aí... Chegava na tua casa, atendi inclusive a Júnia depois do parto. Não sei se tu lembra. Não lembro. Eu ia com uma maca, montava uma maca no meio da tua sala... Massageava. Eu lembro de uma maca. Então, massageava ela para ajudar a reduzir o inchaço do pós-parto. Então, desde essa época, o Tom está o quê agora com 10, 12? O Tom agora tem 11 anos. Então, eu trabalho com gestante há muito tempo. Entendeu? Já desde aquela época eu já estudava sobre esse assunto. O que fez a grande diferença foram os meus partos. Que a partir da experiência dos partos, realmente, que eu vi que havia sido algo muito transformador para mim, que eu queria poder ajudar da forma que eu pudesse as mulheres a sentir o que eu sentia, ter a experiência que eu tive com, no caso, o parto do Rodrigo, que foi o parto natural, né? Que na Sara foi cesárea, né? Por quê? Foi a partir... Uma opção naquele momento ali. Foi uma opção. Por quê? Na época, não sei se tu lembra que eu e o Felipe, a gente não estava juntos, Sim, né? E, enfim, aí o parto, exatamente por isso, por o parto ser um evento tão íntimo, tão pessoal, a gente não era um casal, né? A gente se conheceu na Índia, eu engravidei em Alto Paraíso de Goiás e vim para ter o bebê em Porto Alegre, né? E ele veio junto e naquele momento eu entendi que a cesárea ia ser uma forma dele assistir o parto da Sara. Porque eu não queria que ele entrasse se fosse parto normal. E aí, naquele momento, eu descobri que existiam mulheres que acompanhavam outras mulheres no parto. Porque eu pensei, quem estará comigo? Mas por que você não quis que ele estivesse no parto? Porque se fosse normal? A gente não estava junto, assim, como um casal, né? E naquele momento, o meu entendimento do meu corpo, por ser algo muito íntimo, ia estar nua, sabe? É um evento íntimo, né? Mas era o meu sentimento da época, né? Eu não queria, naquele momento, era algo estranho para mim. E claro, foi uma gestação que eu passei sozinha, então
A nossa sociedade, ela não está preparada para mãe solo, né? Inclusive tem as hashtag mãe solo, porque as mulheres, elas têm que se unir. Quem eventualmente engravida e não tem um companheiro, né? Então, a gente, na época, estava em conflito, a gente não estava bem, né? Ele estava em São Paulo, aqui em São Paulo estava em Porto Alegre. E na gestação, a gente fica com os hormônios, assim, a flor da pele. Então, eu sentia muita raiva, eu não queria falar com ele. Tu lembra? Tu compartilhou bastante dessa época comigo. Então, era um sentimento quase que incontrolável, assim, de querer ficar longe dele, assim, né? Então, graças a Deus, tudo deu certo, depois a gente ficou junto. Mas no momento do parto, se fosse o parto normal, eu não queria que ele estivesse presente, tu entende? Você se arrepende dessa Absolutamente. opção? Era o que eu dava conta naquele momento. Emocionalmente, eu dei conta daquela cesárea e tá tudo certo. Mas é interessante você falar isso. Ele não estava presente. Não estava presente. Não, ele estaria presente. O Felipe é um puta cara legal, sim, maravilhoso. Mas assim, eu tô te falando, qual é a função do homem nesse processo do parto da mulher? Porque quando a minha ex-mulher teve filho, eu participei e tudo mais, mas do meu jeito, assim. Eu sou um cara muito parceiro, muito companheiro, estava muito presente. Não me senti perdido, mas também não fui muito exigido também. Porque a Júnia... E no caso foi uma cesárea porque ela não havia entrado no trabalho de parto até determinado momento. O colo do útero estava espesso, um negócio assim. São essas controvérsias que é o que eu estudo hoje, entendeu? Do que é realmente uma cesárea indicada, quanto tempo dura uma gestação, quanto tempo pode ter uma gestação que seja segura para a mãe e para o bebê. Nós falaremos sobre isso. Tá. Mas qual é a função do homem nesse processo todo? Da gestação e do parto. Da gestação e do parto. Do parto, principalmente. Do momento do momento do nascimento. Então, assim, quando o casal ele tá junto, naquele momento do parto são as pessoas que vão dar o suporte para aquela mulher, tá? Então, o pai, ele tem uma presença de ancorar muito a presença da mulher, a energia dela, principalmente num parto natural, que às vezes pode levar muitas horas, né? Tua mulher foi natural ou cesárea? Então, assim... Eu sei que a minha irmã é defensora do natural, mas a cesárea é uma facilidade tão grande. Rafael, que são formas de ver o nascimento, entendeu? Nasceu, Bárbara, assim, tipo, eu cheguei... Essa é a tua visão, né, Rafa? Essa é a tua visão minutos sobre depois já tinha mas então tu imagina, se eu mudei a minha vida a partir do parto natural que eu tive, de entender, cara, se eu dei conta dessa criança, né? O Rodrigo nasceu com 4,2 kg, assim, né? Então foi um parto longo, desafiador nos desafios que ele tinha, mas eu me transformei depois desse parto. Então tu pensa assim, cara, depois que eu dou conta de uma situação como essa, né, de ter uma criança, de sentir essa criança passar por dentro de mim, a vinculação com a criança é diferente, os hormônios que estão envolvidos, por causa da parte hormonal também que está envolvida no parto, né? Então, se é algo que é natural, tem a questão pulmonar, da respiração, quando a criança passa pelo canal vaginal, ela entra em contato com as bactérias da mãe, da flora, né, vaginal, e isso é uma imunização para a criança, a respiração, a amamentação, a ocitocina, tudo. Então, é uma orquestra de hormônios que funciona quando o parto ele é natural. E, claro, nem toda mulher precisa ter um parto natural. Ou pode, né? Ou pode, lógico. Mas, assim, aquelas que desejam ter um parto natural, elas precisam estudar, elas precisam se informar. E foi o que eu fiz na gestação do Rodrigo. Então, eu tinha passado pela cesárea com a Sara, foi um pós-parto, porque é uma cirurgia de grande porte, então a recuperação ela é mais difícil, ela é mais dolorosa, e no momento que eu tinha um segundo filho, eu pensei, bom, agora eu tenho um em casa, a minha recuperação tem que ser mais rápida para eu dar conta desse... A Sara era um bebê, ela tinha 2 anos e meio. Então, o fato de eu conseguir, eu pensei, cara, foi uma preparação. Eu realmente me dediquei, estudei, fazer massagem no corpo, né? Então tudo aquilo que eu já trabalhava, né, com a Ayurveda, que é essa medicina que eu já atendia as gestantes, né, com as massagens, com a alimentação, com o yoga, com a parte espiritual, que sempre foi importante para mim, energética, foi o que resultou naquilo que eu queria, que era um parto natural, né? E mesmo assim, tu vê, sei lá, 12 horas, quando o Rodrigo nasceu, segurei ele, a primeira coisa que eu falei, eu quero outro. Foi uma coisa de uma explosão, aquela coisa de uma felicidade tão grande. E tu olha para uma mulher que é recém-pariu, parece que ela... Assim, há 10 minutos atrás ela estava morrendo e estava... Socorro, não aguento mais. A criança nasce, vem uma explosão de ocitocina, uma adrenalina muito forte.
é algo inexplicável, não tem como explicar a sensação que é tu ter um parto, tu conseguir um parto natural. Então aquilo para mim foi muito transformador, foi muito importante na minha vida. E aí, a partir daquele momento, então eu falei, cara, eu vou dedicar a minha vida a auxiliar as mulheres que também têm esse desejo, né? Não sei o que vai acontecer. Quando eu acompanho uma mulher, eu não sei se ela vai conseguir ter um parto, se vai ser uma cesárea, se ela quer parir no mato, em casa, enfim, o parto é dela, ela vai fazer da forma como ela quiser e eu vou estar ali para ajudar, para acompanhar, tu entende?